Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de dar aqui boas-vindas a vocês e mostrar quem estará hoje aqui no nosso podcast. Mas antes disso, deixa eu apresentar meu outro host, o senhor Felipe Halbrecht. Um dia eu estarei pronunciando isso da forma correta, gente. Então, hoje nós temos uma convidada muito especial e eu vou deixar que meu amigo aqui apresente ela. Felipe, quem é a nossa convidada de hoje? Nossa, a gente procura pessoas relevantes da nossa comunidade aqui para fazer um podcast para vocês aqui com qualidade e a gente sempre aprender com elas. A nossa convidada de hoje é Ludmila Rodovalho. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma honra. Eu que agradeço. Bem legal. A Ludmila, ela tem feito um trabalho excelente aqui nos Estados Unidos e ela também teve uma novidade aqui muito legal, que ela foi capa de revista aqui nos Estados Unidos. Olha que legal. Olha Sim. Só isso, gente. Alô, você aí comigo. Ela tá bem em alta aqui. Sim. E faz um trabalho excelente. A gente está aqui para conversar com ela, bater um bate-papo e aprender com ela também. Mostrar para vocês um pouquinho do trabalho dela e também da vida pessoal dessa empreendedora, já que é o objetivo do nosso podcast, é tentar mostrar para vocês que aqui nos Estados Unidos a gente consegue empreender com tudo, gente. Isso então mesmo. Vamos lá. Ludmila, fala um pouquinho sobre o teu trabalho para a gente. Se apresenta e fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, meu nome é Ludmila, né? Tenho 34 anos, estou nessa área da estética, vai se fazer 5 anos. Sou formada em enfermagem e eu comecei a área da estética aqui mesmo nos Estados Unidos. Quando eu falo assim, que todo mundo me pergunta, mas como que você começou na estética, né? Eu comecei na estética aqui mesmo. Várias clientes minhas, porque eu sempre fui dessa área, sempre desde pequena, sempre gostei de desfilar, de estar em capa de revista, de fazer comercial. E meu pai sempre falava assim, Lud, vai estudar, minha filha, isso aí não dá dinheiro, não. Vai estudar. E eu sempre gostei, ou era desfile, ou era capa de revista, era isso, era aquilo, eu sempre gostava. E eu falei assim, gente, eu ainda vou fazer uma coisa que me levasse a isso, né? E foi aonde eu comecei a fazer enfermagem. Só que eu fiz enfermagem em outro sentido, né? Que meu pai adoeceu, eu comecei a cuidar do meu pai, e logo depois eu perdi meu pai e terminei minha faculdade. E comecei em outra área, que eu amo vendas também, amo vender, inclusive vendo semijoias até hoje aqui nos Estados Unidos, desde quando eu cheguei aqui, eu vendo semijoias, vai se fazer mais de 10 anos. E vendo até hoje, todas as minhas pacientes que vão lá no consultório, compram semijoias até hoje. Então, várias falam assim, Ludmila, você é formada, você tem que fazer estética, você tem que cuidar da gente. E eu, assim, sabe aquela chacoalhada que eu precisava para a vida? Foi quando eu tive isso. E aí eu procurei a me interessar em estudar de novo, e foi quando eu fui estudar, né? Fui estudar, fui atrás. E aí já se vão 5 anos de muito estudo, muita dedicação, que não é fácil. Essa área é uma área que é muito ampla, né? É uma área que tem inúmeras coisas e inúmeras áreas para você trabalhar. Então, você tem que focar no que você quer trabalhar. Entendi. E foi isso que eu fiz. Eu foquei e a gente não pode parar de estudar, né? Que todo ano você tem que estudar, é curso, é isso, é aquilo. Se atualizar, aqui, né? Sim, o tempo todo, senão a gente fica para trás, né? Uma pergunta, você falou que essa área tem muitas vertentes, né? Tem muitas áreas para se explorar, mas com o mesmo estudo, no caso você faz o mesmo estudo e aí com esse estudo você aplica para várias áreas, ou ele começa, ou você na hora de escolher o curso, você tem que já escolher a área que quer ir? É porque, assim, a área da estética, ela é ampla no quesito de ou facial, corporal, ou peeling, ou máquina, depende do que você quer seguir. Eu sempre gostei e depende também da área que a profissional é formada, né? Entendi. Eu, né, na profissão que eu sou formada, eu posso trabalhar com injetáveis. Então, eu escolhi trabalhar com injetáveis e só facial. É claro que eu trabalho com alguns procedimentos corporais, mas o meu foco é facial. Porque Entendi. eu gosto e me identifico mais.
Mas tem pessoas que gostam mais do facial e tá tudo bem. Então, eu decidi focar. Então, eu também faço só, né? Se eu quiser fazer todos os procedimentos faciais, eu não consigo fazer, porque existem inúmeros. Entendi. E eu foquei só naquilo que eu gosto de trabalhar. Né? Então, assim, se eu te falar que eu sei fazer tudo, eu não sei fazer, porque eu foquei no que eu mais quero trabalhar. Se especializou no que você mais queria. Legal. E é assim, uma vez que a gente aprende a fazer, vamos supor, toxina botulínica, uma vez que a gente aprende a fazer botox, não é só naquele curso que eu vou ficar. Eu tenho que me especializar todo ano. Vai ter técnica diferente, vai ter toxina nova diferente, vai ter diluição nova. É porque o mercado se atualiza, né? Você tem que estar todo. acompanhando. E se você não fizer, você vai ficar para trás. Então, é o ano todo. Você tem que estudar, dedicar e... Então, isso é uma visão de empreendedorismo. Ele está querendo se atualizar para que o mercado não ultrapasse você e deixe você para trás. Porque senão você acaba ficando mesmo. Principalmente na beleza, né? Que tem sempre uma novidade. Sim. Parece a internet. O mercado feminino, que é o que consome mais, eu acredito eu, que é o que mais consome beleza no geral, produtos e serviços de beleza, é meio que voraz. As mulheres estão sempre buscando alguma coisa ali, querendo. Então, eu imagino que deve exigir de vocês profissionais demais, né? Sim, e o mais interessante é que as mulheres, elas não se arrumam para o marido. Eu já ouvi falar nisso. Elas se arrumam para as outras mulheres. Não, noivo, não para namorado, elas se arrumam para as outras mulheres. Isso é injusto, tá, gente? E é verdade. Nós merecemos mais. Elas chegam lá e falam, Ludmila, a ciclana, elas não... Claro, eu tenho o meu profissionalismo, eu vou falar se eu atendo ou não atendo aquela paciente. A ciclana fez a boca aqui com você. Eu quero minha boca igual a dela. Coloca minha boca igual a dela. Sério? Aí eu tento explicar que, né, não tem como eu fazer uma boca, né, de uma paciente igual na outra, porque cada pessoa tem uma simetria, né, tem um formato de boca, mas é incrível, uma mulher sempre arruma para outra, não tem como. Eu trabalho no meio de eventos também, eu sou fotógrafo, e eu vejo um pouco dessa disputa. Por exemplo, no seu caso, elas vão atrás da estética, no meu caso... É justamente com esse resultado. Lucas, tem essas fotos aqui dessa blogueira, eu queria fazer um ensaio parecido com esse. As mulheres estão sempre buscando, né, comparando algo que agrada a elas, né, que visualmente agrada a elas, e aí tentam copiar e tentam estar ali seguindo aquela linha. É verdade. A mulher tem isso nela. Já. Você, fala um pouquinho de você. E você, como é que faz para... Você busca alguém, tem alguém que você se inspira para esteticamente, questão de roupa, beleza e enfim... Então, assim, na minha área, principalmente lá na minha cidade, que eu sou de Goiás, né? Então, assim, todo mundo fala que Goiás são o lugar das mulheres mais bonitas, né? Eu faço muito curso em Goiânia, então, assim, eu tenho professoras que eu me inspiro muito, que eu falo que eu devo muito a elas. Legal. E elas são, assim, tem duas que tornaram muito amigas. Então, sabe aquela pessoa assim que você pode contar, que não é só aquela ali dentro da sala de aula? Então, isso para mim é muito importante, que em qualquer época, em qualquer horário, eu sei que além do estudo, eu tenho uma pessoa que eu posso contar, eu posso tirar uma dúvida também, né? Que eu possa precisar, isso é legal. E a gente criou uma amizade. Então, eu nem falo que eu me inspiro em uma pessoa famosa, né? Eu me inspiro mais em pessoas que me ensinaram a crescer. Entendi. E me ensinaram a ser o que eu sou hoje, né? Porque eu devo muito a elas. Nossa, tudo que eu sei hoje, eu, né, devo a elas, porque foi de onde eu aprendi tudo que eu sei. Ai, bacana. Mas é isso. Não, com certeza. Você falou que é de Goiás. Você tem uma clínica também no Brasil? Tenho, eu sou de Anápolis, né? Pertinho de Goiânia. Então, eu tenho consultório lá em Anápolis também. Que legal. Então, você fica aqui nos Estados Unidos e lá. Uau. Fico você divide em períodos? Como é que você faz? Sim, eu costumo dividir em períodos. Quando eu venho para os Estados Unidos, eu venho 2 vezes para cá o ano, né? Costuma ser final do ano e meio do ano. Então, os meus pacientes normalmente já estão acostumados, né? Entendi. Daqui e de lá. Os de lá já estão acostumados, então, assim, principalmente toxina, que se faz 2 vezes ao ano. Quando eu estou para vir para cá, eles já fazem
para não ter aquele Já perigo de ficar agenda, sem. né? E eu saio assim, eu tenho um controle, eu saio avisando todos os pacientes, olha, viagem tal dia, tô com viagem marcada. Mas sempre tem um ou outro que deixa para depois. Então, Aí, como é que você faz com o pessoal que não consegue agendar com você? Porque se você fala que vem por período, você tem um tempo muito limitado e com certeza deve ter gente que fica de fora. fica. Aí como é que você faz para administrar Tanto isso? aqui quanto lá. Eu falo que não tem como a gente abraçar todo mundo, né? Infelizmente não tem como. Mas eu tento o máximo dar o suporte, porque o WhatsApp é eu que respondo, Instagram é eu que respondo. Então eu tento dar o suporte necessário para todos. Mas, por exemplo, quando eu chego aqui, começa o WhatsApp de lá. Então, assim, eu explico. Falo, olha, eu te avisei que eu ia viajar. Ela, não fala isso para mim, não. Aí eu explico quando eu volto. A maioria espera. Entendi. E eu tenho uma enfermeira que trabalha junto comigo também lá no consultório, lá no Brasil, né? Então, se elas confiam, eu passo para ela fazer. Você tem uma equipe lá? Tenho. Aqui você tem também? Não, aqui eu trabalho sozinha. Entendi. Aqui Mas tem muito... intenção de expandir aqui? Você acha que tem mercado para que você consiga expandir, deixar Eu creio talvez? que sim, só que no momento eu acho muito minucioso isso aqui. Aqui eu acho muito arriscado. As pessoas aqui, eu acho engraçado, porque quando eu tinha retornado para o Brasil, no começo do ano, eu recebi um WhatsApp de uma moça querendo que eu desse um curso online. Ok. Aí eu parei para pensar, gente, eu levo 5 anos para fazer uma faculdade, mais 2 de especialização, mais 4 anos estudando. Como que eu dou um curso Sim. online para uma pessoa aprender a aplicar toxina? É uma responsabilidade É enorme, muito. né? Então, assim, não é só ensinar. Porque ensinar, se eu ensinar para vocês, vocês vão saber aplicar. Qualquer pessoa sabe aplicar. O problema é resolver a intercorrência se a gente tiver. Entendeu? Se eu te explicar como é que é a musculatura, a face, as pessoas vão entender. Sim. Mas o problema, como é que vai resolver depois? É porque, na verdade, eu acho que as pessoas confundem, né? O ato de aplicar, ele é só o final de todo um outro processo que se passou de decidir, porque, de estudar claro, a situação da pessoa, decidir que tipo de toxina vai ser usada. Acredito que é... Existem inúmeros no mercado. Então, as pessoas acham que aquilo tudo se resume a colocar um produto numa agulha. Não, e deve ser uma coisa, como ela falou, minuciosa a nível de... Algumas pessoas têm reações, né? A alguns produtos. E tem Vocês fazem teste, tipo, Sim, antes da pessoa? eu faço em todas as pacientes que nunca fez toxina. Eu tenho uma ficha de anamnese. Então, se todo paciente vem para mim, nunca fez procedimento estético, todos passam pela ficha, até quem já fez. Aí tem paciente que chega assim, nossa, Ludmila, tem pacientes que viram íntimos, né? Nossa, tem que preencher essa ficha de novo. Eu falo, toda vez que você sentar aqui, você vai ter que preencher. E aí Você está pensando na segurança da pessoa, né? Sim, claro. E essa ficha é um documento para mim. Ela tem validade por 5 anos. Verdade, ela tem que assinar, no caso. Sim, ela tem que assinar. Então, ali é o seu histórico da paciente, se ela tem alergia, se ela teve algum problema, se ela toma algum medicamento, se ela não tem. Então, e tem pessoas que ainda passam por mentira. Mente pra gente. Para poder aplicar. Sim, só que eu tenho a prova que está assinado. Com certeza. Né? Graças a Deus, vou fazer quase 6 anos de profissão, eu nunca tive nenhum problema judicial. Né? Nenhum problema. Até porque é uma segurança para você, para elas primeiramente, mas para você também como profissional, né? Sim. A gente nunca sabe a intenção da pessoa que está sentando ali. Só que, infelizmente, existem pessoas que querem tanto almejar aquele procedimento ou aquele resultado que acabam mentindo. Entendi. Principalmente sobre alergia, né? Nossa. Porque tem pessoas que são alérgicas a qualquer coisa. Então, assim, a toxina... Eu sou alérgico a qualquer coisa, mas não a produto, quer dizer, a remédio, assim, eu também não tomo remédio, mas normalmente eu sou um cara alérgico a tudo. Sério? Poeira, cimento... Eu digo que eu nasci com uma alergia, mas eu acho que foi uma das piores mesmo. E descobri da pior forma. Eu sou alérgico a alguma coisa que tem na anestesia. Então não posso tomar anestesia sem... Sério? Meu Deus. E eu descobri quebrando uma perna. Quebrei uma perna, cheguei no hospital, o médico colocou anestesia local, ainda bem que foi local. Por exemplo, na minha ficha... E eu enchei na hora, comecei a mudar de cor. Aí ele falou, cara, isso é uma reação. Aí fizeram um teste. Na minha ficha de anamnese tem essa pergunta. Se a pessoa tem a alergia à anestesia, principalmente dental...
Ela não pode, porque vai dar uma contração, vai dar uma reação. alergia, vai dar uma reação. Uma reação. E você tem alergia a... Eu não sei qual é a substância. Tem que fazer o teste, porque existe mais de um tipo de anestesia. Mas quando você vai ao dentista? Então, aí ele faz o teste, ou eu, às vezes, faço com no dor cru. mesmo? Não, faço no cru. Eles fazem um shot lá e botam Tem uma xilocaína que eles vendem, uma pastinha, que eu não reajo a ela, que eu não reajo. Então ele bota para aliviar e eu tomo um shot e vai no... Uau. Infelizmente. Estou dizendo que é ruim essa alergia que eu tenho. Eu fico com medo, às vezes, de me acidentar. Por exemplo, eu ando de moto, eu gosto de moto. E moto é uma coisa fácil de cair. Então, meu medo, às vezes, é esse. É eu cair, me acidentar, não ter alguém perto ou alguém não saber. E eeles colocaram uma anestesia forte e acabar gerando outro problema. Deus me livre. Eu vou providenciar aquelas dog tag. Mas tem que ter aqui mesmo. No exército você tem, que é para ter o seu tipo sanguíneo, alergia, alguma coisa. Eu tenho que providenciar isso. E você, passando agora para o lado empreendedora da coisa, você chegou a uma hora que você falou, bom, eu vou abrir minha clínica, eu vou abrir meu consultório. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos teve essa decisão. Como é que foi essa questão da gestão desse processo? Porque você é uma profissional em estética e tudo mais, mas gestão de empresa, essas coisas, você tem alguma ajuda em relação a isso ou não? Olha, é até engraçado falar disso. Quando eu fui abrir o consultório do Brasil, foi bem na época da pandemia. Uhum. Eu atendi em casa, eu tinha um consultório em casa. Então, assim, eu resolvi abrir, que eu tinha um sonho de abrir o consultório e abrir do jeitinho que eu queria, porque todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela cor rosa, né? E aí eu montei o consultório do jeito que eu queria, aquele rosinha bem clarinho, lindo. E aí eu falei assim, gente, e agora? Como que você vai? Como que administra, né? Como que você faz? Assim, eu tenho a minha mãe, minha mãe me ensinou muito sobre como administrar, porque minha mãe é uma ótima administradora. Ela trabalhava com isso no Brasil, né? Fazia muitas casas para vender, então ela é ótima nisso, então ela me ensinou muito. Mas eu não tenho ninguém que me ajude, no meu contador lá no Brasil, né? Que me ajuda muito, mas é tudo eu mesmo. Tudo entrada, saída e controle de estoque, é tudo, não, tudo então, eu. Com certeza é um tempo a mais que você tem que você gasta nisso, além do... E não, assim, eu falo, além dessa que eu falo que é minha melhor amiga, né? Que trabalha comigo lá no Brasil, ela me ajuda muito também. Eu falo que ela é meu braço direito, meu braço esquerdo e minhas pernas, porque ela me ajuda demais. Então, ela dá sempre o suporte também que eu preciso. Mas não é fácil, não. Não é, não. Mas qual clínica veio primeiro? A do Brasil ou a daqui? A do Brasil. A do Brasil. Praticamente, elas vieram juntas, né? Mas a montagem em si foi a do Brasil. Entendi. Elas vieram... Mas eu falo assim que elas caminharam juntas. A dos Estados Unidos foi uma escola para mim, porque... Se a gente for comparar o Brasil, em cada esquina a gente acha um profissional, né? Tem profissionais de várias áreas que fazem várias coisas, principalmente na minha cidade, né? Porque tem a faculdade lá, forma não sei quantos alunos por cada período. Sim. Então as pessoas se especializam e fazem o que desejam. E aqui também a gente tem pessoas que fazem isso, né? Mas não tem tantas igual ao Brasil. Então, primeiro veio a do Brasil e logo depois veio a daqui. E aí elas começaram a caminhar juntas. E eu sempre falo que a daqui foi uma escola para mim, porque ela me motivou a procurar, a estudar mais, a querer ser mais. Porque aqui elas são tão assim, elas procuram tanto o que a outra tem, o que a outra faz, que às vezes uma coisinha que é nova para mim me fazia atrás do novo. Entendi. Então uma técnica que nem tinha chegado no Brasil ainda era nova para mim e eu ia atrás para correr, para aprender. As clientes daqui são um pouquinho mais exigentes. Sim, que as do Brasil, com certeza. Porque eu acredito até com certeza. Você acha que o poder aquisitivo influencia nisso? Muito. Porque aqui a gente sabe que... Muito. A atualização, eu não sei, mas eu acho que a atualização aqui deve ser
um pouquinho mais na frente do que a do Brasil. Então, as técnicas que ela aprende aqui, quando leva para o Brasil, é novidade, eu acredito. Sim. Né? E as pacientes daqui falam, até algumas falam assim, nossa, quanto que custa um procedimento desse no Brasil? Nossa, o dia que eu for embora, eu não vou ter condição de fazer. Elas falam, né? Porque aqui, todas que trabalham têm dinheiro o tempo todo. Sim. Então, elas pagam... Porque se a gente for comparar, né, $300 é R$300 para elas. Sim. Então, é barato Eu acho fazer. até que menos. Porque o salário mínimo aqui no o Brasil hoje está o quê? 1.000 e alguma coisa, 1.300. Creio que quase o salário mínimo aqui é 1.200. uns 2.000 e pouco. Só que primeiro recebe por semana. Você não passa um mês para receber dinheiro aqui. Toda sexta-feira, Toda semana eles têm dinheiro. principalmente as mulheres recebem na sexta. E se você conta ali a média de 700 semanal que o pessoal ganha, dá uns 2.000 e alguma coisa. Então esses 300 aqui seriam uns 150, 200 lá. Muito, muito pouco, sabe? Comparado com o salário. Então, Mas do jeito que ela fala, é porque quando você faz $300 aqui, é como se fosse R$300 lá. Eu sei, mas se o salário mínimo fosse o mesmo equivalente aqui, só que aqui é existe quase a diferença o dobro. do salário mínimo, mas você paga as suas contas em dólar aqui também. Sim. Então, tem a... Eu falo porque aí a gente estaria cotando $1 para R$1, mas sem fazer, isso eu estou fazendo sem fazer a conversão, é só levando o seu valor hora trabalho aqui, a média de quem... Isso eu estou falando de quem não é dono de schedule, mulher que não é dono de schedule, quem não é patrão, estou dizendo empregado faz essa média de 2.000 e pouco por mês. Então você pega 2.000, se você fosse jogar para 2.000 e poucos reais no Brasil, R$300 seria um valor bem, bem menor, comparado com o salário mínimo que é 1.300 lá. Eu gosto de fazer a conversão assim. Entendeu? Não comparando eu um para um. Se a gente compara quem ganha o salário mínimo no Brasil, Nossa. não faz um Botox. Quanto é que custa? Vamos lá, fazer essa pergunta aqui. Vai que tem alguém no Brasil que está querendo saber. Um Botox no Brasil, por exemplo, é em torno de R$1.200. Esse procedimento seria o quê? Fala aí da região. Eu não entendo nada, tá? Então, a estou gente curioso. costuma trabalhar do terço superior para cima, né? Então, a gente faz, né? Testa, glabela, pezinho de galinha, nariz... Ah, tá. Todo esse conjunto faz parte de um procedimento. Sim. E tem um retorno com 15 dias, né? Com 15 dias a paciente retorna pra gente tirar a foto do depois. Ah, tá. Ah, leva um tempo para acontecer? Sim, a toxina botulínica ela demora de 5 a 15 dias pra gente ver o efeito dela ali. Ela não acontece na hora. Eu já pensava que era instantâneo. Tipo, botou... Não. Já sai brilhando. Tipo, tem uma festa hoje à noite, vou ali passar na Ludmilla. Não, tem paciente que pensa que é mesmo, mas quem nunca fez, pensa. Sim. Mas Não, eu pensava assim. Eu também. Tá vendo? Ó, então já se prepara. dica, Se tem né? um Tipo evento, assim, 2 semanas 24 horas. antes, tem que estar lá na Ludmilla, tá, gente? E é Bom legal saber. porque você vê a musculatura paralisando aos poucos. Aí você vê, já não tem pé de galinha mais. Já... E a durabilidade, então? Se leva 15 dias para acontecer o efeito total, vamos dizer assim, quanto tempo dura? É uma pergunta assim, bastante feita. Depende muito do organismo da pessoa, De cada né? pessoa. Por quê? Normalmente, um Botox, na bula mesmo da própria medicação, fala-se que um Botox dura em torno de 4 a 6 meses, de 3 a 6 meses. Mas não dura. Não dura. Por quê? Hoje em dia, todo mundo faz academia pesada, então força muito a musculatura, né, da face. Toma bastante medicação. A medicação faz com que a toxina vá embora mais rápido. Então, tem, né, umas coisinhas que fazem quem articula o rosto muito. Fala conversando, força o músculo a trabalhar mais, a toxina vai embora mais rápido. Então, né, a toxina vai embora. Então, normalmente, existem pessoas, né, existem pacientes que fazem Botox 3 vezes ao ano, que é de 4 em 4 meses. Mas Isso seria o ideal? Isso seria o ideal? O mínimo. O mínimo. Não entendi. Você garante pelo menos um mínimo de 3 meses. Menos do que isso, você acha que não sai? Não. É porque é um número bom para você trabalhar. Sim. Pelo menos com mínimo. Você tem um mínimo seguro. Eu não faço com menos de 4 meses. Porque a paciente que faz Botox várias vezes com menos de 4 meses vai ter uma hora da vida dela que o Botox não vai pegar mais no organismo dela. Porque ela vai criar anticorpos. Entendi. É uma medicação. Então, eu estou colocando medicação,
Então, daqui a um tempo, a medicação não vai pegar no organismo dela mais. Então, eu sempre pergunto, às vezes vem paciente de outros profissionais que mentem. Mas eu já deixo explicadinho. Quanto tempo faz? Qual foi seu último Botox? Ah, tem 5 meses. Aí eu pergunto, você tem certeza? Aí eu falo, por quê, por quê e por quê? Aí ela responde, a ficha de anamnese e assina. Eu gosto de explicar para depois não falar assim, mas a doutora Ludmila não me avisou. Entendi. Porque pode correr esse risco, sim. Ainda mais a pessoa que tem muitos anos que ela coloca toxina. Então, é bom deixar o organismo limpar para depois você vir com uma nova toxina. E Ludmila, tem uma idade certa para isso, para colocar o Botox ou não, para fazer uma para iniciar, você facial? fala? Para iniciar. Por exemplo, para quem passou já dos 60... Tá passando da hora. Não existe uma idade mínima para começar, né? Eu tenho paciente hoje de 20 anos. Eu falo que o Botox, ele é preventivo, né? Ele não é para tirar rugas. O Botox é para ele não dar rugas. Ah, interessante. Então, a gente tem uma visão de ser verdade, para corrigir, né? O Botox ele é preventivo, para não deixar. Olha que legal, não dar sabia ruga. disso. Então, às vezes eu tenho uma paciente vai lá com 22 anos, fala assim, menina, alguém fala para ela, né? Você vai lá fazer Botox, mas você é tão nova. Se ela não for, quando ela tiver com 30, ela não tem solução mais. Porque o hereditário dela não colabora. Então, qualquer musculatura que ela fizer, ela tem muita ruga fina. Entendi. Então, se ela não cuidar cedo, quando ela tiver com 30 anos, não vai adiantar. Então, por isso que ela tem que cuidar mais cedo. Então, aí a gente entra no Botox preventivo. Aí, vamos supor, chega paciente para mim com 50 anos, nunca fiz Botox. Tem solução? Tem solução para não deixar futuras rugas aparecerem. Mas aquelas que já aprofundaram, que viraram rugas estáticas, tem solução? Não tem mais. O Botox não tira. Entendi. Não tira. Ele pode amenizar. Sumir com ela 100% não tem como mais. Aí existem outros protocolos que a gente pode fazer, né? Para tentar amenizar essas rugas. Mas o Botox já não tem mais solução para esse tipo de caso. Entendi. Aí, no caso, quando já não tem solução, é uma plástica, talvez? Dependendo do caso, sim. Né? Depende muito, né, da idade da pessoa, do grau de flacidez, porque aí já entra flacidez, entre idades, se tem riscos, né, também. Mas tem outros protocolos que a gente pode fazer, né, microagulhamento, skin buster, depende também muito. Tem que avaliar, passar por uma avaliação para a gente saber. Você atende homens? Sim. Aqui nos Estados Unidos? Lá também. Aqui, lá. E como é que é a frequência do homem fazendo isso? Eu acho que deu uma melhorada bastante. O homem está se cuidando mais, né? Aumentou muito. Né? Antigamente, não. Antigamente, eu falo que era só mulher, né? Mulher, assim, não tinha idade, não. Era desde as novinhas até as mais velhas, as mais senhoras procuravam um tratamento estético. Hoje, não. Hoje, eu tenho pacientes homens que as esposas não fazem, mas comigo. Mas os homens estão fazendo sempre. E engraçado é que, por exemplo, a mulherada, ela faz o Botox e ela comenta, olha, eu fiz um Botox aqui, ali e tal. Mas o homem, natural, né? O homem eu sei que tem amigo meu que faz, ele não me conta. Tem homem que não gosta de comentar. Ele não gosta de falar. Existe uma resistência ainda, né? Tem uns que não importam, mas tem uns que não gostam de comentar. Não gosta de comentar, nenhum. né? Que engraçado, né? Mas é porque homem, falando com homem, a gente não liga muito para essas coisas. Eu acho que já é tão comum ver homem com ruga. Você tem a imagem do seu pai, você tem a imagem do seu avô. E na mulher não, acho que na mulher já desde criança que vem esse cuidado com a pele, de se cuidar, a menina vendo a mãe se cuidando, vendo a irmã. Então, acho que só por isso que ainda não cresceu mais a questão da procura pelos homens. Mas é bom disseminar mais essa informação para ver se quebra um pouco disso. Mas eu creio que daqui a uns anos não vai ter isso mais, não. Você acha que está crescendo? Sim, nossa, cada vez mais. Eu acredito também que é um campo que está aumentando bastante.
Aproveitando Muito. aqui, você faria, Felipe? Eu faria. Faria. Quer dizer, agora já não tem mais jeito, ela já vai mandar para um cirurgião. Não, mas plástico. dá pra melhorar Dá pra muita melhorar coisa. Mas olha, você olhando as pessoas na rua, por exemplo, você é uma profissional, ali dava para melhorar bastante colocando uma aplicação. Você tem essa visão assim da pessoa, porque né, você tem que saber os pontos que tem que melhorar na pessoa, né? Eu falo que, infelizmente, nós que estamos nessa área, nós temos, não sei nem se é um ponto positivo ou se é um defeito. Eu falo que tem horas que é até um defeito, porque a gente olha, a gente conversa com as pessoas... Já analisando. Já sabendo aonde... Mas em momento algum, eu abro a minha boca. Sim. Em momento algum. Converso. Eu acho que é inevitável, porque você tem um conhecimento, claro, né? Depois que você tem um conhecimento, sim. o seu cérebro vai fazer o básico, ele vai analisar. Sim. Eu queria falar, só mudando um pouquinho aqui o assunto, porque a gente leu um pouquinho sobre você, e eu fiquei com uma pergunta martelando aqui sobre Harvard. A gente vê Harvard nos filmes, vê o povo falando daquela universidade tão procurada, tão cobiçada, e eu fiquei com uma dúvida, que é como é que é estudar em Harvard? Fala um pouquinho dessa experiência, Até por favor. postei uma foto ontem que me lembrou lá no Instagram, que é você em junho do ano passado, exatamente um ano, né? Eu estava lá fazendo esse curso, que era uma meta minha, era um sonho fazer esse curso lá. E eu realizei esse sonho, que foi assim... Que legal. Nossa, é difícil entrar lá? Porque a gente ouve... Não é difícil. Eu fiz esse curso, ele foi feito ele foi todo em português, né? Então, ele foi feito... A minha inscrição foi feita no Brasil, foi com uma equipe toda do Brasil. Então, não foi difícil, não. Mas você tem que se inscrever, né? Aí você paga, passa por um processo. Mas, assim... Não é um curso barato, é um curso que tem um custo muito alto, além, né, de estadia, alimentação, porque são 4 dias. E são 4 dias inteiros, Você, né? no caso, fica lá no campus? A gente fica o dia todo. Nem para almoçar a gente sai de lá, a gente almoça, inclusive, lá. No caso, está incluso tudo isso, Sim, não? o almoço também. Almoço, lanche, tudo lá. Então, a gente fica os 4 dias inteiros estudando, aprendendo técnicas novas com os professores que são referências no Brasil, técnicas novas. Então, assim, foi incrível e, eu apaixonei, amei. No caso, esse curso de Harvard foi um upgrade dentro do que você já sabia? Com certeza. Ah, tá. Com certeza. E é assim, eu tenho esse diploma, né, lá no meu consultório no Brasil, e eu olho, né, coloquei lá bem no centro do meu consultório, e toda vez que eu entro, eu olho e falo assim, né, que foi eu que conquistei, fui eu que... Bacana. Então, isso é uma coisa que meu pai sempre falava, podem te tirar tudo, menos o conhecimento. Então, eu perdi meu pai, já vão se fazer 14 anos, então eu sempre lembro dele quando eu vejo esse diploma, né? Então, é uma coisa que eu vou levar comigo pro resto da vida. Legal, parabéns, muito bom. Não, a gente já até falou isso no início, mas é um pensamento, acho que um dos pensamentos ideais para quem quer empreender, para quem empreende de alguma forma, que é se atualizar, é procurar cada vez mais melhorar dentro daquilo que você se propõe a fazer. Sim. E você estava falando, acho que você já era empreendedora antes, você falou que já mexia, né, com joias e tal. Na verdade, eu sempre fui empreendedora na verdade, assim que entrei na faculdade. Eu vim para... A minha história de estudos veio desde do técnico de enfermagem. Então, eu fiz técnico de enfermagem, depois fiz instrumentação cirúrgica, depois que eu entrei na faculdade. Então, eu tive uma oportunidade de vir para os Estados Unidos com uma equipe. Quando eu fiz instrumentação cirúrgica, conhecer os Estados Unidos. Foi quando eu peguei meu visto a primeira vez. Vim, conheci os Estados Unidos, isso está mais de 11 anos atrás. Então, aí depois dali, eu sempre fui apaixonada por coisas de marca, né? Sempre. E aí eu comecei a levar coisas daqui para vender no Brasil. E depois de lá, nunca parei. Inclusive, junto com o consultório,
eu tenho uma loja de produtos importados Que no legal. Brasil. Que legal. Então, eu vendo coisas femininas. Maquiagem, bolsa, roupa, alguns acessórios. Então, eu vendo algumas coisas perto do consultório. E sempre... No caso, você tem 2 business funcionando Sim. simultaneamente hoje em dia. Sim. Legal. E você gerencia os 2? Sim. Nossa, loucura mesmo. Só que quando eu estou aqui, um deles para lá. Entendi. Porque não tem como a gente focar tudo de uma vez só. E eu resolvi não colocar pessoas para trabalhar para mim lá. Por qual motivo? Isso é uma pergunta bacana. Por que Até você não? porque lá é muito difícil a gente achar uma mão de obra qualificada. E principalmente... Aqui também, tá, gente? Muito. E principalmente confiança. E os produtos que eu trabalho são produtos caros. E são coisas pequenas. Então, e eu sempre tive uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas. Eu faço terapia hoje, né? Já tem mais de anos. Já melhorei muito. Mas eu ainda tenho um problema com isso, sabe? Minha terapeuta fala que ainda tem que mudar um pouco. Você tem um pé atrás com isso. Então, assim, mas eu resolvi não optar por não colocar. Até porque a loja é um plano futuro de não ter tanta ênfase igual no consultório. Porque vai chegar uma fase da minha vida É mais um que backup, né? O seu foco... Sim, vai ser na estética. E vai chegar uma fase da vida que eu vou ser mãe, que eu não vou conseguir administrar tudo, que eu não vou dar conta de fazer tudo, né? Porque, além disso, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu faço tudo dentro de casa. Então, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É uma coisa que eu acho incrível. Porque, assim, a gente fala de empreendedorismo, os filmes... Hoje em dia tem mudado mais, mas novelas, filmes, a gente sempre vê aquela visão do homem empreendedor, o homem business, milionário e tal. E a gente sabe que é diferente, que no mercado o que mais tem é mulher também empreendendo. Só que a gente esquece que, diferente do homem, a mulher ela tem muito mais afazeres e responsabilidades, né? Ela nunca deixa de ser mãe. É uma profissão que eu digo que nunca desliga o botão, né? Não, e olha, cara, as mulheres, elas fazem com excelência, muito melhor do que os homens. A mulher, ela é capaz de fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. O homem mal faz um. Isso é um limite fisiológico feito, nosso, né? Isso é um limite fisiológico Também nosso. vocês sabem, né? A gente não consegue. Com certeza. Já está. Você vê que o empreendedorismo feminino vem crescendo, vem com uma onda imensa e não para. Isso é muito bom, Eu sei que tem gente que fala que a mulher deveria ficar em casa, não deveria trabalhar. Tem gente que tem essa mentalidade. Tem ainda. Mas eu gosto desse desenvolvimento, entendeu? Eu acho que cresce todo mundo. Todo mundo cresce. Né? Sim, só acrescenta, né? Só acrescenta. Mas falando para as meninas, para quem está te assistindo e, sei lá, quer entrar nessa área ou já está no início dessa área, passa uma dica aí. Recomenda mais ou menos que caminho elas deveriam seguir para elas se tornarem empreendedoras. Eu não estou falando daquela que só quer se tornar uma profissional. Porque eu acredito assim, você pode ser um profissional de qualquer área e trabalhar para alguém. Trabalhar numa empresa e viver de CLT, né? Carteira assinada. Mas eu estou falando assim, para quem como você quer ser um empreendedor, quer ser dona do próprio negócio. Passa uma dica aí bacana. Primeiro, isso é perfil, né? A gente lida com... Tem pessoas que não gostam de comandar, de lidar, de administrar. Eu sempre nasci para isso. Nunca gostei de trabalhar para ninguém. Né? Agora tem pessoas, igual essa enfermeira, né, que trabalha comigo, essa amiga que trabalha comigo. Ela sempre gostou de trabalhar para alguém. É o perfil dela. Uhum. E o meu perfil não é esse. Então, assim, a primeira coisa, a pessoa tem que saber qual que é o seu perfil. O seu perfil é qual? Então, se você tem um perfil de administrar, que dá conta, de tomar conta, então você já está no lugar certo. Então, tem que aguentar o rojão, porque o trem não é brincadeira, não. Uhum. E o começo é difícil, porque o começo a gente não tem nada e quer tudo. Então, a gente quer isso, quer aquilo, a gente entra em dívida porque a gente quer montar uma coisa bacana. Então, assim, a gente tem que ter um pé no chão ali e tentar ir atrás das coisas, claro, né? Dos estudos, focar no que a gente quer primeiro,
porque não tem como fazer tudo de uma vez. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro curso que eu fui fazer. Eu falei assim, gente, primeiro eu fui pesquisar o que se dá mais dinheiro, o que se tem um lucro maior, porque essa área, né, tem tanta coisa. Eu falei assim, vasta, gente, né? o que eu vou fazer? Então, a primeira coisa, e eu sempre gostei de toxina botulínica, sempre, porque eu já fazia botox antes. Entendi. Então, eu fui atrás de curso de toxina botulínica. Então, eu me identifiquei mais com o botox, então eu fui atrás do botox. Então, assim, a pessoa tem que se identificar, ela tem que conhecer a estética, tem que conhecer a área, tem que pegar livro, tem que ler, tem que saber o que ela quer fazer. Entendi. Porque a área é... Nossa, a gente pode ficar aqui uma semana falando, porque a área é imensa. É bem vasta. Né? Nossa, tem muita coisa para se fazer. Não, inclusive, eu tenho uma curiosidade. Fala, o que é o preenchimento com ácido hialurônico? Hialurônico. Isso. O preenchimento, a própria palavrinha já fala, preencher, né? Então, o preenchimento, ele é uma substância, parece um gelzinho incolor, e ele tem várias densidades, né? Existe ele mais reticulado, menos, mais fininho, mais denso, mais grosso, e ele serve mesmo para fazer preenchimento. Então, a gente preenche boca, preenche... então quando se fala da boca, preenchimento labial, esse tratamento Isso. que se usa. Todos os preenchimentos que a gente faz hoje em dia são com ácido hialurônico, né? Faz preenchimento de olheira, de malar, de mento, de mandíbula. No caso, você coloca aquilo e fica dentro do nosso organismo. Isso, ele fica em torno de 1 ano e 1 ano e meio. Nossa, e o organismo não absorve? O organismo absorve com o tempo. Tem Não, mas é bem lento, 1 ano e pouco. É bem diferente do botox, Sim. né? Existem pessoas que falam assim, Ludmila, você coloca botox na boca? Que confunde botox com ácido hialurônico. Eu acho até que é falta de conhecimento mesmo dessas pessoas. Porque o botox, ele vem em pó. Para quem não conhece, ele é uma ampolinha pequenininha e ele vem em pó. Então, ele é diluído, né? Cada fabricante, cada marca tem uma diluição e ele é diluído. Agora, o ácido hialurônico, ele já vem pronto. Ele é uma ampola, né? Uma ampolinha, então ele já vem com 1 ml de produto. Então, depende de cada região, vai uma densidade diferente e existem inúmeras marcas também no mercado, né? Então, a gente usa determinada densidade para uma região, para outra. Entendi. Mas é incrível. No caso, eu acredito que eu tenho uma profundidade muito grande aqui embaixo dos olhos. A gente chama de olheira, alguma coisa desse tipo. Esse tipo de gel que você está falando, ele resolve esse tipo de problema? Sim, a gente colocaria um preenchimento de olheira bem aqui, ó. Pra gente tirar. Olha aí, meu amor, tem um jeito, viu? Só soltar o dinheiro que resolve. E é fantástico o preenchimento de olheira. Liga para Ludmila, já agenda meu horário. Eu, por exemplo, sou um tipo de pessoa que não fico sem preenchimento de olheira, porque eu tenho... Eu brinco assim, mas é porque é a mulher que cuida do dinheiro, então tem que soltar a indireta. Já me chama. Fala aí. Mas esse procedimento leva também 1 semana e meia, mais ou menos, para acontecer? Igual ou uma reação? O Botox? Não, o preenchimento a gente já vê um efeito imediato. Tá. O legal dele é que a gente já vê o efeito imediato. O problema principalmente, a região das olheiras, a gente tem uma pele fina, é a pele mais fina que a gente tem no organismo. Então, ela retém muita água. O ácido hialurônico tem uma atração por molécula de água, então ele incha. Ele pode dar uma bolsinha e pode ficar inchado, principalmente nos primeiros dias. Então, demora mais ou menos de 15 a 30 dias para ele se adequar melhor nessa região. Então, o preenchimento de olheira é fantástico. Ele é fantástico, mas ele é chatinho. Né? Porque é uma região em específico. Sim, porque é uma região muito sensível. Né? E tem que fazer uma avaliação. Não é todas as pessoas que falam assim, Ludmila, eu quero preencher a olheira. Posso? Não. Se a pessoa tiver com muita flacidez nessa região, não tem como preencher. Tem que passar por outro processo primeiro antes de preencher a olheira. Entendi. Então a mulherada precisa de pelo menos uns 3 dias antes, né? Para ir para uma festa ou alguma coisa, tem que ir não, um pouco esquece. Se quiser fazer procedimento estético, a gente vai 1 mês antes, 2 meses antes. É porque você, no caso da boca, já sai com um bocão, né? Já sai com a boca... E fica inchado.
Não, mas ela falou que ainda tem a questão da avaliação, então não é nem garantido, né? Então é por isso que é bom razão, ir antes, é. porque vai ser feita a avaliação, depois decidir se vai fazer ou não. Eu consigo fazer a avaliação e o procedimento no mesmo dia. Sim. Mas, às vezes, a paciente chega lá com um pensamento, um projeto na cabeça, e não é aquilo. Não é aquilo, né? Não, então, eu ia até fazer essa pergunta, porque na minha área acontece muito, acredito que na sua também, chegar aquele povo assim que fala, não, eu tenho dinheiro, tá aqui, eu quero fazer isso porque eu tenho um casamento daqui a 5 dias. É isso que eu tô falando. Não é só isso. Aparece pra você? Nossa, eu preciso fazer isso porque eu vou no casamento, tá? Eu sou A mãe madrinha. da noiva. Como? E se eu pegar um vaso no rosto dessa paciente, ela ficar com hematoma? Nossa. É porque eu fico pensando nisso, pode dar tudo certo, mas pode... Pode E vai também. dar. E quando é assim, vai dar. Sério. E eu já explico, fez procedimento estético, é 99% que vai ficar roxo. Pode não ficar? Pode. Tem aquele 1%, mas é 99% que vai ficar. Uhum. A chance maior é sempre de ficar alguma Então, marca, né? eu sempre falo para pacientes, se tem algum compromisso, se tem algum evento, faça antes. Porque se fizer em cima, aí tem umas que fazem, não tem nada não, e fica roxo. Fica roxo. Todo mundo, ninguém tem nada a ver com a vida da pessoa, mas todo mundo pergunta o que é. Todo mundo, tanto lá quanto aqui, todo mundo pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que é a maquiagem? Porque tem umas mulheres que são profissionais numa maquiagem. Você acha que a maquiagem ela consegue esconder tudo? Não. Ou não? Não, né? Não. Principalmente se a pele for flácida, tiver sem nutrientes e tiver muitas marca, né? Muita marca de cicatriz ou de ruga. A maquiagem não destaca, né? Dá pra ver, na verdade, a maquiagem atrapalha. A maquiagem a gente vê muito mais. E esses produtos os produtos da maquiagem podem até vir a ser ruins para o próprio rosto, né? Sim. Eu falo que, principalmente, as pessoas esquecem que antes de qualquer cuidado, né? Em fazer uma maquiagem, a gente tem que cuidar da nossa pele em casa, que é o famoso skincare, que a maioria não faz. Então, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente, está usando protetor? Não, eu não uso. Protetor solar? Oh, uau. Não uso. Gente, como que você quer ter uma pele boa se você não bebe água, se você não usa protetor solar, se você não tem um creme para cuidar do seu rosto? Esse tempo daqui, ele é muito seco, né? Muito quente e muito seco. A paciente não usa um protetor solar, não bebe água. Quando eu vou fazer botox, o rosto dela tá tão seco que é incrível. E aí ela quer que o botox faça a salvação na vida dela. E não faz. Uma pergunta pessoal. Quantas vezes você lava o seu rosto por dia? 2 vezes. Isso ajuda? Sim. E sabonete tem que ser diferente do corpo. Né? É? O sabonete tem um pH diferente. Então, a gente tem que ter o corpo diferente do rosto. Não é o mesmo. No caso, cada pessoa teria que procurar um específico ou existe um sabonete assim que serve para a maioria? Depende muito do tipo de pele, né? Se a pele é oleosa, se a pele não é. A minha é muito oleosa. Então, eu sempre falo para o paciente, se você tem dúvida, vai em um dermatologista. Obrigada. Thank you. Gente, dermato. essa voz que vocês escutaram é a voz da consciência. Ela está ali para nos ajudar. Colocar a gente na linha. Porque é muito importante você conhecer a sua pele. Tem gente que não conhece a pele, não sabe nada da pele. Se a pele é mista, se é oleosa, se não é. Primeiro, sabendo sua pele, você vai saber o que você pode usar e o que é no bom caso, pra o sua profissional pele. que verifica isso é o dermatologista. Sim. Não, desculpa, pode falar. Eu indico alguns produtos, dependendo, quando eu conheço a pele da paciente. Quando eu tenho mais afinidade com a pele da paciente, eu acabo indicando alguns produtos. Mas quando eu não conheço a pele, eu prefiro que a paciente faça uma consulta com o dermatologista para ela, né, ir certeira. Orientada nesse sentido. Tem alguma dica, alguma dica a mais assim que seria importante no dia a dia da gente, por exemplo, lavar o rosto com o sabonete diferente do corpo, passar protetor solar, beber bastante água. Tem alguma dica assim que
que a gente deveria tomar no nosso dia a dia? Fora essas que você já Já falou, já. Eu gosto muito de usar 2 produtinhos, né, que eu acho que a nossa pele precisa muito, que é o ácido hialurônico e a vitamina C. Eu gosto de indicar para as pacientes de manhã, né, o ácido hialurônico e a vitamina C à noite. Não estou nem fazendo propaganda para La Roche, não, tá? Então, eu gosto muito dessa marca, né? Então, é excelente. Mas essa vitamina C que você está falando, por exemplo, à noite... Ela é de passar mesmo no rosto. Ah, é? Não é de tomar? Tipo, não adianta tomar 2 copos de suco de laranja. Ou tomar aquela passar pílula. mesmo e deixar, assim, o rosto sugar essa... Eu nem sabia que existia essa. Também C. não. Ele é o quê? Tipo um creme? Ela é um conta-gota. Você pinga no rosto, gente, é maravilhoso. Uau. E é assim, é fazer o uso diariamente, é todo dia. Que legal. Eu falo que literalmente a gente casa com esses produtos. Que é assim... No caso, mulher e homem, né? Sim, mulher Porque e homem. o homem barbado... né? A gente esconde a metade da cara atrás da barba. Mas o protetor solar não tem como ficar sem. E o creme, então, um creme para o rosto... que tem que hidratar o rosto, né? Nossa, eu tenho muito que aprender nesse sentido, né? Não, quando a gente começa a conversar com um profissional sobre o assunto, a gente vê a quantidade de detalhe que tem, né? Relacionado. Sim. E aí a gente percebe assim, nossa, eu faço tudo errado, né? Não, eu nem faço, né? Esse é o problema. A gente tem um cotidiano tão corrido que você quando... E a gente acaba deixando passar, né? Já passou, Mas quando a gente faz uma prática, vira rotina, a gente faz ali no rapidinho, a gente faz tão rápido que nem a gente não esquece. Uhum. É só mesmo. Eu tenho muita paciente que fala assim, Ludmila, eu tenho tudo lá, mas você acredita, eu tenho uma preguiça. Mas é porque não tem a vontade de fazer. E não criou o hábito também, não né? Criou. O hábito, eles são... eu ouvi uma terapeuta falando, né, uma psicanalista falando que são 21 dias, né? Se você faz aquele ato 21 dias por vários ciclos, você... adapta. Isso é verdade, né? Mas comigo deu certo. Porque antigamente eu era muito relaxada em cuidar, né? Mas depois dos 30, a gente vai percebendo que o rosto, parece que ele precisa de mais cuidado. E realmente ele precisa. Tem uma hora que vira uma chave, né? Eu lembro antes de chegar nos 30 que você se sente um super-homem, todo cheio de energia, tudo. Passou dos 30 ali, o joelho dói, as costas já começam... Depois dos 30 é remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para não sei o quê, pomada para não sei o quê. E a gente escuta isso dos pais, só acredita quando acontece, né? E como se dizia, a conta chega. A conta chega, é verdade. Acontece. Eu queria fazer uma pergunta. Você tem planos futuros de expandir mais ainda o seu business? Não estou falando de conhecimento. Investir em conhecimento, você já falou, a gente investe a vida toda. Mas eu falo assim, você tem pensamento de falar, eu pretendo abrir mais clínicas, qualificar pessoas ou treinar pessoas para trabalhar comigo? Quais são os planos da Ludmila em relação a empreendedorismo futuros? Quais são os seus planos futuros em relação a isso? Eu tenho sim. No Brasil, aqui eu não pensei nesse propósito ainda, porque eu fico pouco tempo aqui, né? O meu tempo maior é no Brasil. Né? Mas já é um plano futuro próximo aí, sim. Quero montar uma clínica maior. E assim, eu quero dentro dessa clínica ter de tudo um pouco. Né? Eu quero ter massagista, eu quero ter cabelo, unha, eu quero ter tudo. Entendi. Você quer envolver outras áreas. Sim, eu quero assim que a pessoa vá num local e ela encontre tudo que ela precisar. Bacana. Então, já é um projeto assim futuro. É um pensamento até bacana, porque queira que não queira estar envolvido. A cliente que vai para fazer isso, ela com certeza consome os outros tipos de serviço. Verdade. E aí você conseguir incluir isso tudo num lugar, você vai estar dando para ela, na verdade, não só serviços, como uma experiência. Não, e a comodidade de você ir num lugar e fazer... ter tudo lá. Nossa, né? Aqui a gente tem alguns lugares que a gente pode ter essa comodidade, né? Que a gente vai lá, faz da unha e pode cortar o cabelo, pode fazer a sobrancelha. Isso é muito bom. De você ter que se deslocar de um lugar para o outro. Nossa, muito bacana. Ótimo. É verdade. E normalmente quem faz esse tratamento pensa nas outras áreas também, né? Com certeza. E estética, eu falo que é um fiozinho ligado ao outro, né? É, isso aí. Ele puxa todas essas áreas. Não tem como.
Não tem como. E quem quer entrar em contato com a Ludmila hoje, como é que faz para entrar em contato? Te acha em quais redes sociais? O que você Eu trabalho utiliza? muito com o Instagram, né? Ok. Então, para quem conhece a revista, né? Alô Você, no Instagram, doutora Ludmila Rodovalho. Vocês podem me seguir lá, tem o link. Vocês falam comigo direto no WhatsApp. O telefone é do Brasil, mas vocês falam comigo em qualquer lugar do mundo. No caso, no Instagram tem um link para o WhatsApp. Isso, Ok. Podem me chamar lá no WhatsApp. Você tem algum website hoje em dia ou só está trabalhando com as redes? Só com a rede Apesar social. de que hoje em dia todo mundo está mais nas redes do que utilizando o website. E fora que a divulgação boca a boca e o Instagram tomou com conta certeza, com certeza. do mercado, né? Você utiliza as redes sociais como mecanismo de marketing da sua... Você costuma fazer vídeos, alguma coisa? Eu pergunto porque hoje em dia, para você ser empreendedor, para você que assume o papel de empreendedor, queira que não queira, você tem que adicionar redes sociais hoje na sua vida, porque é onde o consumidor está, né? Eu falo que o trabalho hoje, nosso, não é nem só a prática, né? Que eu estou ali trabalhando com a mão. O meu trabalho é 50% prática e 50% telefone. Esses dias, estava brincando com meu marido. Eu fui trabalhar e esqueci meu celular em casa. Então, eu fiquei até o horário do almoço sem meu telefone. E aí, ele foi lá em casa buscar para mim. Parece que a gente está pelado, parece que a gente está sem roupa. É incrível, né? Hoje em dia, tudo se concentra ali. Aí, as pacientes mandam mensagem, estou sem meu telefone. Mandam querendo marcar horário, estou sem meu telefone. Mandam dúvidas no direct, estou sem telefone. Gente, é impossível ficar sem telefone hoje em dia. Aí você chega no celular, tá lá uma chuva de mensagem. Não dá. Você consegue dar conta de responder tudo no dia? Sim, eu não durmo enquanto eu não responder. Nossa, eu tenho uma pessoa que me ajuda, a minha esposa, porque eu não estava dando conta. Ou eu editava, ou eu respondia. E aí eu tive que pegar e passar literalmente chegar e passar para ela. Você tem alguém assim que te ajuda nessa área? Eu preciso, na verdade, aprender. E eu preciso de uma pessoa para que me dê esse suporte ainda. Entendi. Para fazer reels, que faça as montagens, que faça algo bem bacana que eu não tenho ainda. Eu vou te falar, muda a vida, tá? Se você tiver alguém para isso. Eu preciso. Eu sou aquariano, sou muito perfeccionista e era um tabu para mim deixar alguém fazer uma coisa que é minha. Por exemplo, o meu canal do Instagram tem que ser cuidado por mim. Tudo ali é pensado. Cada foto que vai no meu feed, não entra toda a foto. Tem um cliente que, às vezes, quem fala isso vai saber agora, se estiver assistindo, que ele fala, Lucas, eu acho que eu não vou entrar no seu feed nunca, né? Não sei o que tal. Porque, assim, até as fotos que eu boto no feed são fotos específicas que eu gostei e tal. Então, eu pegar e passar isso para uma pessoa, para a pessoa postar o que ela achar que ficou legal, ela enfim... tomar conta dele ali era um tabu para mim. Só que teve uma hora que eu escolhi, ou eu tomava conta dessas partes, ou eu tomava conta de ficar respondendo os clientes, ou eu editava. Eu não conseguia... eu virei meio que uma âncora da minha empresa. Tá entendendo? Onde eu segurava o fluxo, e aí eu tive que parar. Passei uma semana de teste ali, foi difícil, mas depois eu vi que dava para seguir. E aí... Hoje em dia eu sento, passo meu dia ali editando e aquela pessoa toma conta. Então ela que responde o WhatsApp, ela que responde o Instagram, as pessoas acham que sou eu. Algumas vezes eu tô ali, consigo ver, mas na grande maioria é ela. Ela sempre me consulta também quando é uma coisa mais específica. Mas, nossa, você tem vida, você consegue parar ali para produzir mais, atender mais clientes, porque você tem alguém tomando conta dessa outra parte. E é isso, eu até demorei a dormir essa noite, estava até falando com meu marido que eu demorei a dormir essa noite, porque minha cabeça estava muito acelerada, pensando muita coisa. E tem uma conhecida que fez o curso em Harvard comigo, eu entrei no Instagram dela porque eu acho o Instagram dela fantástico. E ela posta muitos reels, muita dica. E assim, eu fiquei doida para conversar com ela, para perguntar quem faz esse trabalho para ela. E eu preciso desse suporte, porque eu acho fantástico, porque a gente não dá conta de fazer. A gente não consegue executar, responder, tirar dúvida, marcar, desmarcar, marcar retorno. A gente não consegue fazer tudo. E até mesmo tem técnicas que eles utilizam, essas pessoas utilizam para colocar no Instagram,
para que você cresça. Sim. Entende? Então, hoje você virou não uma tem, profissão, né? Hoje você tomar tem, conta de redes sociais, quem leva isso a sério, existem cursos ensinando técnicas, formas de fazer você engajar. E é o que minha mãe fala, cada pessoa tem o seu trabalho, né? E isso é um trabalho. Sim. Querendo um trabalho, e é um trabalho que eu não dou conta de fazer. E é trabalhoso. E eu tiro o chapéu para quem sabe fazer. Eu acredito que o futuro vai ser isso, vai ser os profissionais e os profissionais que ajudam os profissionais. Com não, certeza. Porque não tem... Isso já é até o presente. É difícil você ser o eu presa, né? Você é tudo na sua empresa. E é difícil você jogar um futebol, você marcando uma falta e você correndo para bater o pênalti na grande área. Você assumir todas as funções da sua empresa. Então você tem que dividir mesmo. Né? Alguma coisa vai cair ali, né? Você pode vai tentar, mas alguma coisa... É isso que eu estou te falando, você acaba virando a âncora da sua própria empresa. Se você quer assumir que quer ter uma empresa e quer crescer, essa empresa tem que expandir, você tem que começar aceitar que precisa de ajuda, delegar, né? e funções. Você falou que é um tabu e tal. Agora, você comentou, por exemplo, o Lucas tem a esposa dele que ajuda ele. Eu tenho a minha esposa, que sem a minha esposa, ela tá 80% do business. Ela tá sempre As mulheres me ajudando. aí, tá vendo? Tomando... E você falou do seu marido, ele te ajuda muito na tua área, com você? Ele ajuda muito. Nossa, ele às vezes entende mais do que minha mãe. Minha mãe faz procedimento estético, mas ele entende muito mais. Ele entende bastante, ele me ajuda bastante também. Porque é muito bom isso, né? De certa forma. Porque você tem como dividir a sua ideia com uma pessoa que trabalha com você e às vezes tem mais conhecimento que você ali. Não, é importante, a pessoa que está do seu lado. Com certeza. Vive com você ali todo dia. Então, se ela se interessa, se ela está ali no meio, acho que torna mais fácil a caminhada, né? Eu acredito que sim. É porque às vezes você, por exemplo, você é uma médica e o teu marido ele é um policial. É um nicho completamente diferente. E, claro, tem coisas para conversar e tal, mas não é envolvido com o teu business, é uma coisa mais profunda, né? E lá em casa eu acho engraçado porque as estéticas são diferentes, né? Lá em casa eu tenho a estética que cuida, né, da face e meu marido tem a estética que cuida de carros. Nós temos outra empresa a empresa que ele trabalha, que é dele, que ele cuida de estética automotiva. Que legal. Carros, é a primeira vez que eu né? escuto esse termo. Parabéns. Então ele cuida de tudo. Ele está aqui, inclusive. Ele faz esse trabalho aqui nos Estados Unidos também. Que legal. Então, se você precisar de carro, que legal. Com ele. Aí eu brinco com ele. Que ele nunca me alisou tanto igual ele alisa um carro. Porque ele conhece tanto, ele entende tanto. Não, mas dizem que a energia entre homem e carro assim, é inexplicável, né? É verdade. A voz da consciência deu uma risada ali. Boa agora. A consciência está dando... E lá em casa, e a estética dele é a estética automotiva e a minha estética avançada, facial, né? Então que tem legal. botox para carro também, ó. É um botox diferenciado. Um botox diferenciado, que legal. Não, mas é verdade. Por mim, a pergunta já está feita. Você entendeu que ela... Sim, Ludmila, olha só. Deixa eu... Tu lembra o nome da técnica? Eu não lembro. É Miami Lips. Miami Lips. Ludmila, eu vi no seu Instagram uma moça muito bonita, com uma boca muito bonita. Então, existem várias técnicas para você usar na boca, né? Nos lábios. Você pode falar um pouquinho mais sobre essas técnicas? Sim, hoje em dia, a maioria dos pacientes chegam lá no consultório com uma foto e falam, tipo eu quero essa boca isso. aqui, ó. É isso mesmo, fala assim, eu quero a boca igual a sua, tem como? Aí eu falo, não tem como. Porque cada pessoa tem uma simetria, cada pessoa tem um lábio, né? Às vezes a pessoa tem um lábio muito fininho, para ela chegar num lábio mais carnudo, vai mais de 1 ml. Eu não coloco mais de 1 ml na primeira sessão. Depende muito se o lábio suporta ou não, porque nós temos riscos no preenchimento labial, né? Não é só colocar o preenchimento. Então, assim, nós temos artérias que correm, né, no lábio inferior e superior. Se a gente comprimir essa artéria, a gente pode ter uma necrose e a pessoa pode perder o lábio. Uau. Então, são riscos. Então, não é só ir lá e preencher.
Então, existem várias técnicas, existem contorno, hidratação, depende muito do que a paciente quer. Né? Tem paciente que tem a boca, né, formadinha, tem o arco do cupido, que é o biquinho. Então, assim, quando a paciente tem a boca, o arquinho do cupido, tem o contorno feito, ela quer só realçar isso, ela já chega lá com isso na cabeça. Então, é mais fácil. Agora, quando a paciente não tem, então a gente tem que projetar, a gente tem que fazer isso. Uhum. Então, às vezes, no 1.000 ml provavelmente não vai dar. Então, a gente vai gastar mais, tanto para fazer um contorno, quanto para fazer um preenchimento. Entendi. Né? Mas uma técnica muito usada, que é uma das que eu mais gosto, mas tem muita gente que não gosta, que é a Miami Lips, né? Que é uma técnica que antigamente se colocava um fio dental no meio do dente, né? Para a gente dividir os tubérculos e deixar a boca divididinha para fazer deixar a boca fica com mais... a profundidade no centro do lábio inferior. Para deixar a boca mais sexy. Isso antigamente se usava muito. Hoje em dia não se usa tanto, porque tem tantas técnicas novas no mercado que pararam de usar um pouco essa técnica, mas eu gosto muito dela. Né? Tem pessoas que gostam. Mas fica bonito mesmo. Eu tô acostumado a fazer foto de rostos. Fica muito. E quando a mulher tem, só que o que ela tá falando é no lábio inferior. Sim. É quando ele fica dividido bem no meiozinho, fica... tem uma lá atrás que fica bem bonito. Não sei se vai dar para ver ali, mas depois vocês vão lá no Instagram dela para conferir. É bem legal. Então, pode continuar. Desculpa. Preenchimento labial, eu falo assim, a primeira pergunta que todas fazem, dói? É doloridinho? A anestesia sim, porque não tem como, né? Tudo que a gente lida com agulha, não tem como não ter não sentir, não é nem dor, é não sentir. Mas é aquela dor de anestesia ou é... Eu tenho a mão, né? Os meus pacientes falam que eu tenho a mão muito leve. Então, você tem um primeiro contato ali com a anestesia. Vai arder um pouco? Vai. Vai dar uma picadinha? Vai. Que eu sempre falo isso para todos os pacientes. Picadinha, picadinha. E tem uns que falam assim, que mulher picadinha o quê, Ludmila? Você vem com essa picadinha sua, que esse trem dói demais. Mas não tem como a gente fugir disso. Né? E depois que anestesiou ali, acabou. Você não sente mais nada, não. Você sente porque a dor da agulha furando realmente é uma picadinha, uma dor... Ela é inevitável. Agora, dependendo do líquido que está dentro, ele é que faz doer. Eu lembro, tem umas injeções bezetacil, aquelas... Sim. Que o que dói ali é o líquido, O que dói no final é o líquido. É igual o Botox, né? O Botox, a picadinha não dói, porque a agulha ela é tão fina que ela não dói. Agora, não tem como correr. Arde a toxina. O líquido arde? Ele arde um pouquinho, mas é questão de segundos. Ele sai em questão de segundos. Ah, tá. Então, assim, eu apliquei, você pode contar 1, 2, 3, que parou de arder. Mas não tem como. E você pega uns homens frescos assim, que quando pega, ai, tá doendo, eu não quero fazer mais. Né? É porque ela tá falando ali que arde um pouco, eu sou desses que eu sou enjoado com dor. Nossa, mas fazem. Estão todos sofrendo lá, mas fazem. E tem mulher também. O linear de dor de cada um varia. Não tem jeito. Vai de cada um. Tem gente que deita lá e faz tudo até sem anestesia. Eu sou um tipo dessas, né? Eu só não faço preenchimento labial sem anestesia. O resto eu faço tudo sem. Que legal. Mas tem gente que não tem o linear de dor fraco e é sensível para agulha. Tem medo, tem trauma. E a gente tem que saber respeitar isso, né? Quem tem medo e quem tem trauma de agulha não tem como. Sim. Tem mais alguma pergunta, Felipe? Eu acho que a gente englobou bastante assunto aqui. Eu estava vendo aqui o que eu estava anotando. Tem alguma curiosidade que você quer contar pra gente? Alguma coisa que aconteceu em consultório, assim, que você fala, rapaz, isso aqui eu nunca imaginei que ia acontecer? Sei lá, envolvendo procedimento, alguma coisa dentro da tua área. Só uma curiosidade, só pra gente colocar um temperinho aqui nessa conversa. Alguma coisa engraçada.
Mas só se você achar que não tem problema falar. Não precisa dar assim, nomes. Não precisa dar nomes. Eu tenho algumas pacientes que são assim, que tem trauma, né, de agulha, que são doloridas ao extremo, mas que fazem procedimento a qualquer custo. Mesmo tendo medo. Então, assim, eu tenho umas 3, 4 que, assim, eu falo que quando eu vou atendê-las, eu tenho que estar assim. No dia eu tenho que estar bem, Nossa. tenho que estar, assim, inspirada, tenho que estar com a paciência em dia, com a terapia em dia. Aí teve um dia que eu estava atendendo, meu marido estava em casa. Não, estava no consultório esse dia. E aí eu comecei a atender, e aí... Ai, Ludmila! Aí começa a gritar, né? Sério? Como se assim, se eu estivesse batendo. E foi a primeira vez que eu atendi essa paciente. E pra mim foi uma novidade, que eu não imaginei que era tanto. E sabe quando a pessoa te dá um grito? Eu tô com uma agulha na mão. Nossa. E você tá furando a pessoa. E a pessoa vai com a mão pra te fazer parar, ainda te dá um grito. Não, Nossa, sabe aquele perigoso. sangue que te pinica até a alma? E aí eu só olhei assim, porque eu sabia que ele ia olhar para saber se estava tudo bem, né? Ele regalou, que é isso? Ele regalou o olho para mim. Eu não sabia se eu acalmava, se eu ria ou se eu dava suporte para paciente, porque até eu fiquei nervosa. Mas aí eu entendi que ela era desse jeito e ela sempre vai ser assim. Pode Mas fazer o procedimento. Você continuou o procedimento ali ainda? Sim, eu esperei ela acalmar. Teve mais picadas? Teve. Nossa. E toda picada era uma gritaria. Que quem olhava pensava que eu tava batendo nela. Parece aquelas cenas de filme que a gente vê alguém do lado de fora do consultório, começa a pegar as coisinhas e sai com medo, porque tá escutando. Eu tive uma paciente uma vez que eu falei assim pra minha mãe. Escutando os gritos. Falei assim, mãe, um dia eu vou ter que filmar, porque vocês não vão acreditar no que eu tô contando. Vocês não vão acreditar. Nossa. É uma gritaria e tem umas que assim, a mão vai sem querer para poder tirar. É um mecanismo de defesa Sim, dela. Né? elas pedem até desculpa, porque tem umas que fazem sem querer. Eu tenho uma paciente, até daqui, que ela me xinga de tudo, mas na brincadeira, né? E ela tem a unha grande. Ela fala assim, eu vou te beliscar, eu vou te beliscar. Eu vou te beliscar, sua filha da mãe, que você tá me machucando. Mas ela faz tudo. Mas ela fala que a hora que eu venho com a picadinha, que ela quase morre. Mas faz tudo. Nossa, faz tudo. Você falando que mesmo com dor, ela faz tudo. Mulher já tem disso, né? Porque uma coisa que eu acho que vocês são muito corajosos para fazer é a tal da depilação, viu? Um negócio Sofre, que dói. E tá lá fazendo, e vocês, né? Não importa, tá precisando fazer de novo, faz de novo. Eu já tive vontade de tentar fazer, mas eu tenho o maior cagaço pra isso, tenho o maior medo. Eu não sou muito chegado a isso. Eu queria fazer no pescoço, porque minha barba cresce até a metade do meu pescoço. Ia ter que ficar passando gilete, às vezes fica pinicando. E eu queria fazer sempre aqui para ver se eu eliminava essa raiz, só que eu tenho o maior medão. Eu vejo os vídeos... Não, mas não dói assim não. Você fala laser? Não, a da cera. A da cera, né? Não, faz a o laser meu amigo fez. É incrível. Só que o dele deu uma reação, cara. Ele empelotava. Mas empola mesmo nas primeiras sessões, dependendo do aparelho, Você né? faz esse tipo de procedimento? Não, eu não trabalho com depilação a laser. Mas eu tenho parcerias lá em Anápolis que trabalham com laser, Legal. Né? Mas, inclusive, até Mas eu tava falando era da cera. Não, dói já demais. Vi uns vídeos, os caras puxando. Mas no caso da barba, eu acho que não deve doer tanto, porque não tá tão grande. E o pelo, só que o pelo é muito grosso, Mas é né? grosso, o pelo é grosso. Eu acho que não é nem a ver a quantidade, acho que é o local, né? Tem local que é mais sensível do que outro, tipo a axila. Acho que deve ser super sensível a axila. Sim, muito. E se a pessoa tem um pelo grosso, meu Deus. Homem geralmente tem o meu pelo da barba raiz é grossa, muito grosso. Né? E uma coisa eu digo que eu já tentei tirar com a pinça. É? Só corrigir, desenhar a minha barba. E, nossa, eu sinto dor. Imagina aqui puxando um monte de uma vez. Não, dói demais. Você tem que botar um saco de bater, assim, puxando, descontando a raiva no saco. Rápido, você imagina o tanto que nós, mulheres, sofremos, Não, imagina, né? vocês pegam a perna inteira, que é uma pele imensa. É uma área muito grande, né? As duas pernas... É, porque você estava falando desses procedimentos da agulha. Eu acho que muitas mulheres não pensam nessa hora. Elas querem ter lá a boca perfeita. Entendi. Entende? Não e pensa na que vai ter um hora momento vamos ver, ela vê aquela agulha e fala, meu Deus, ela vai usar uma agulha 90%.
Então, É assim. elas querem estar lindas. E não tem outro jeito de Não. aplicar, não, Não tem outro jeito, existe não nenhum tem outro outro. jeito, né? Não tem. Não tem outro jeito. A não ser que nem a minha esposa, que ela é linda de natureza, assim, né? E maravilhosa. É verdade, Aninha. Aninha, Não tem outra forma. Eu falo assim que a forma que o profissional lida faz toda a diferença. Tem que ter paciência. Se você não tem paciência com o seu paciente, a própria palavra fala, paciente. Se você não tem paciência, você está na profissão errada. sim. Porque existem vários tipos de pessoa, vários tipos de dor, de sentimento, de... Nossa! E fora que todas as pessoas que deitam ali na maca, elas não querem só fazer procedimento. Eu falo que eu tenho 2 profissões, que é psicóloga Eu ia falar isso e aí. estética. Então, assim, porque eu tenho uma ética, né? Mas eu sei da vida de todas as pacientes. Então, assim, eu converso. Que eu legal, tento tranquilizar, mas assim... Eu acho que aí já entra uma outra parte, porque quando um paciente chega para falar isso para você, é porque já ultrapassou aquele limite profissional. O paciente já pegou confiança, já sentiu em você a confiança suficiente para começar a falar da vida pessoal. E Não, e tem a maca ali também, que ela deita, já se relaxa Não, e também. todo Divã, né? Quase um divã ali. E todo mundo. Antes de deitar na maca, eu tiro as fotos de todas as pessoas Antes do e depois, Então, Uau, tem umas que já chega e já deita. Eu falo, espera, Calma aí, vamos. Ela, ai, tô doida pra deitar nessa maca, mas aí esquece da agulha, né? Aí depois ela lembra que a agulha vem. Mas assim, eu tento ao máximo passar a tranquilidade para os pacientes, porque eu também sou paciente. Sim. Né? Eu faço procedimento em mim e eu sei como que é. E eu também sou paciente de outras pessoas, então eu sei. No caso, você faz o procedimento com outro profissional, quando é para você, quando é em você. Na verdade, eu prefiro fazer eu mesma, né? Você consegue? Consigo fazer tudo. Sério? Mas com um Tudo. espelho? Assim, porque eu fico O imaginando. espelho bem na frente mesmo. A mão não treme, não. Não. O que acontece é que demora mais tempo, né? Demanda mais tempo, mas eu faço tudo aqui, ó. Bem de frente mesmo. Mas o que demanda é mais tempo. Maridão, se cuida, hein? Se a mulher consegue auto-se flagelar ali, imagina que essa mulher é capaz. E ele sabe. É porque eu fico pensando, tem que ter uma coragem muito grande, gente. Porque ali é uma coisa mais delicada. Eu faço boca, faço a miolheira, faço queijo, faço tudo. Faço bioestimulador, faço meu botox. Eu vou pra frente do espelho, mas eu tenho que estar inspirada no dia. Entendi. Pra falar assim, hoje eu vou fazer em mim. Porque a gente cansa também, né? Ah, a gente trabalha todo dia, lida com isso todo dia. Então, assim, tem um dia que eu tiro para descansar e tem um dia que eu te falo assim, hoje eu vou cuidar de mim. Entendi. E eu faço. Mas também não é qualquer pessoa que eu deixo pôr a mão no meu rosto, não. Eu sou assim... Não, é porque eu queria chegar nessa pergunta, Sim. porque quem é profissional de uma área não deixa qualquer Não. tipo de pessoa trabalhar com você, porque você tem um conhecimento para aquilo. Você vai ter aquele ar crítico de quem tem o conhecimento, de falar, opa, peraí, esse procedimento Inclusive, aqui tá... uma das minhas amigas, minha professora que virou minha amiga, ela sempre precisa de paciente modelo lá em Goiânia, né? Então, ela sempre manda mensagem, Lude, preciso de paciente modelo. Você quer vir? Corre, me ajuda. E às vezes eu sempre vou para ajudá-la. Sim. Só que assim, um lado ela faz e o outro é a aluna dela, né? E eu já passei por isso. E eu sei que é importante a aluna praticar. Então, eu falo, mas você fica do lado? Eu falo para ela, você fica aqui junto, porque a aluna tá aprendendo. Mas já aconteceu de colocar errado em Não, você? nunca. Mas assim, eu fecho meu olho ali e deixo. Mas por quê? Porque Nossa, ela tem tá que ter uma ensinando. confiança, Mas tá? é porque eu confio muito nela e eu deixo ela ensinar a aluna. Mas é só porque é ela. Entendi. Porque pode acontecer da metade A ficar pessoa boa fica... e da outra metade não ficar tão boa. Mas se ela perceber que a aluna não tá assim, ela vai lá e pega. Entendi. Sabe? Mas tem alunas que já têm o dom, já tem o manejo, agora tem umas que não tem mão. Tem umas que demora a pegar a mão, sabe? Agora, quando tem a mão, é mais fácil. A mão, eu falo, é o jeito de fazer, sabe? Que é igual assim o jeito... Você falando isso agora, é bom vocês aí de casa ficar cientes, gente.
Não coloca qualquer pessoa para mexer com vocês. Não é qualquer cursinho que qualifica uma pessoa. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. E não é, o Ludmila? rosto é a nossa... É a janela, né? É, nosso cartão postal. Nosso cartão postal. Onde a gente vai. Minha mãe falava isso. É a mesma coisa que sobrancelha. Como que você vai fazer sua sobrancelha em qualquer lugar? Uhum. Imagina você sem sua sobrancelha. Como Verdade, que você fica? Não tem como. Falando de sobrancelha, a tua sobrancelha é tão bonitinha, fininha. Eu não sei que moda foi essa que as mulheres estão agora engrossando a sobrancelha, Inventando, gente. né? Nossa, sinceramente, gente, não exagera não. Não, eu já vi umas muito grossas, eu sou fotógrafo, então às vezes eu tô ali editando, aí eu fico, dá uma vontade de dar uma Analisando, diminuída. Não, eu fico tentado a dar uma... Só que Tem eu não gente que posso gosta, porque a pessoa colocou, ela gosta. Mas eu acho que o pessoal tá começando a exagerar, tá ficando É igual os cílios, quase né? homem, tá ficando com aquele... É igual os cílios. Não, eu acho engraçado que tem umas pacientes que A chegam lá no sua tá consultório, coerente ao seu rosto, tá fininha, fininha, bonita. Tá né? legal. Chegam umas pacientes lá que os cílios vai lá em cima assim, eu falo, gente do céu, como que dá conta? E aqui, no Brasil até que nem tanto, mas aqui tem demais. Não é, eu tô vendo cada vez incrível. mais. Tem demais. E tem também É unha. unha, Você já viu a é unha? Que a unha. unha vem até aqui assim. Nossa. É unha e cílios. É. Eu fico Unha eu vejo pensando. mais americana. Brasileira eu vejo uma ou outra, mas americana usa muito. Muito. É. Aí você vê elas lá no caixa que trabalham no supermercado, eu falo, gente, como que consegue contar aquelas moedas, Não, e aquele dinheiro? as mulheres Imagina vão aí, mexer no celular, licença, Felipe. É. Aí a mulher fica brigando com o ângulo pra tocar no negócio, porque a unha chega primeiro, né? Aí eu fico pensando, imagina a higiene dessas unhas. É complicado, Não, é complicado. É incrível, né? Se a gente imaginasse o que tem por debaixo, Não a é gente lavaria a mão todo instante, toda hora. Como é que se diz? Mas voltando aqui um pouquinho para você, eu queria saber como é que você se lida, como é que você lida com essa audiência que você disse que usa mais rede social. Agora eu não estou falando do lado profissional, estou falando da Ludmila, mãe, esposa e tal. Provavelmente você deve ter assédio, pessoas que querem conhecer você, tirar foto com você, alguma coisa desse tipo. Eu acredito que deve ter algum grau disso. Como é que você lida? Você consegue dar atenção para esse público todo? Ou você, devido ao trabalho, não tem tempo para atender? Então, eu tenho um lado, né, da minha vida que é bloqueado, que eu não desbloqueei ainda, que eu tenho... eu tenho 2 Instagrams, né? Que é o profissional e o pessoal. Ah, legal. Então, quase ninguém tem o pessoal. O pessoal é mais pessoas próximas e Sim. pessoas íntimas, né? Mas várias pessoas pedem para seguir no pessoal, né? Então, assim... Eles pedem... Pedem para seguir e todo mundo fala assim, Ludmila, a gente quer saber da sua vida, a gente quer saber da profissional pessoal. E isso é verdade, já me foi cobrado muito isso e eu ainda estou tentando desbloquear isso aqui na minha cabecinha. Porque é como se, não que eu estou me sentindo famosa, mas é igual uma famosa. A pessoa, Andressa Suíta, tá lá, então todo mundo sabe que ela presta trabalho para uma loja, isso e aquilo, mas todo mundo adora acompanhar que ela é casada Sim. com um cantor sertanejo, Sim. que ela tem 2 filhos, que ela faz isso e isso com os filhos, e todo mundo adora segui-la. Então, assim, e aonde ela vai, o que ela come, onde ela está em São Paulo, o que ela está comendo. É um reality show, né? Na verdade, em vez de você estar na frente da televisão assistindo, você está ali na rede social acompanhando o dia a dia das pessoas. Não deixa de ser um reality show que a pessoa está compartilhando. Tem e pessoas... o Instagram é isso, né? Que você posta ali na hora que está acontecendo. E eu percebo que quando eu posto isso no Instagram profissional, a visualização é bem maior. Porque... você de vez em quando você posta algo pessoal. Porque, eu pergunto não, porque eu não consigo ter 2, eu só tenho um, e é só o profissional. Às vezes, no story, que é uma coisa que é momentânea, eu posto coisas pessoais ali, mas no feed, por exemplo, meu feed só tem o profissional, não tem nada pessoal ali. E eu amo postar tudo da minha vida pessoal, por isso que eu ainda não destravei isso. Entendi. Porque eu não consegui ligar os dois ainda. Porque eu sempre posto tudo, aonde a gente tá, o que a gente faz, viagem e tudo, o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo. Então eu sempre fui de fazer isso. Só que no profissional eu não consegui juntar os dois ainda. Entendi. Mas eu quero fazer isso.
E me pedem muito. Fortalece, né? O branding te fortalece. O pessoal como profissional te dá mais autoridade. Engajamento também. Engajamento, autoridade. Até porque as pessoas gostam desse envolvimento mais próximo. Então, às vezes ele conhecendo você como mãe, como esposa ali e tal, vai gerar mais confiança dele procurar você como profissional. Fala assim, não, o estilo de vida dela parece ser uma pessoa séria e tal, além do profissionalismo. E aí vai ter pessoas que vão te procurar porque viu aquela tua parte pessoal. Tem muita gente que investe nisso. Sim, ao mesmo tempo a gente para pensar que alguém pergunta, você sabe quem que é a Ludmila? Não sei. Eu só sei que ela faz isso e aquilo, mas eu não sei quem que é ela. Por quê? Porque o Instagram profissional, ele é muito profissional, né? Sim. Ele é só profissional, não tem aquele leque de opções do pessoal que falam onde eu tô, o que eu tô fazendo, se eu viajei, para onde que eu viajei, onde que eu tava. Então, você tem mais seguidores em qual dos dois? Acho que no pessoal. Na verdade, eu acho que os dois tá quase igual. Mas eu acho como é que é o teu Instagram profissional? Acho que você falou, né? Ludmila Rodovalho. Então é esse que eu... É porque eu procurei mais cedo, acho que eu achei o teu pessoal. Que é Quando eu fui colocar teu nome, eu achei o pessoal. É isso mesmo. Eu não pesquisei com doutora. Ele é aberto, o profissional? Não, ele é fechado. Também? Mas você optou por ele ficar fechado? Porque geralmente o profissional a gente sempre deixa aberto, porque é para quem quiser seguir, tá acompanhando os trabalhos. É mais um motivo de eu ter aquele trabalho. Esse aqui, ó. Doutora, tá. De eu ter aquela... legal. Aquela chave que eu não desbloqueei ainda. Entendi. Né? Porque as pessoas, principalmente aqui, elas são muito maldosas. Entendi. Muito maldosas. Graças a Deus, agora depois de um processo muito grande, eu consegui a minha licença para poder trabalhar aqui, que não foi fácil. Mas as pessoas aqui, elas te querem ver bem, mas não te querem ver melhor que elas. Verdade. Então, eu sempre... O pessoal fala muito de denúncias e outras coisas, né? Então, eu sempre deixei o Instagram fechado, porque aqui eu tenho pessoas que me indicam demais. Então, sempre chega mensagem no WhatsApp o tempo todo e eu sempre pergunto, oi, tudo bem? Alguém te indicou? É a primeira pergunta que eu faço. Porque sempre vem de uma pessoa. Sim. Agora não, agora sim, vem muito da revista, né? Vem da Ana, né? Vem indicação da Ana. Então, as pessoas falam de onde vem. Mas antigamente eu tinha medo. Entendi. Medo, por quê? Porque, sim, infelizmente, as pessoas, não só no Brasil, mas aqui, eu falo que aqui é um lugar de oportunidades para todo mundo. Um lugar para todo mundo crescer. E vem umas pessoas que querem sempre pisar na outra. Que quer sempre fazer o mal para a outra. Que não infelizmente tem em todo lugar, né? Só que aqui eu acho que ainda piora um pouco. Não sei por quê. Mas você pelo menos fez o correto, tá? Tirou, tá com licença, com tudo. Que é o indicado, né? Cada país vai ter suas leis, cada local vai ter suas regras e quando a gente tá dentro da regra a gente não abre direito para ninguém falar nem fazer nada. E fica tranquilo, né? Se você quer se tornar um empreendedor, infelizmente você tem que estar ali certinho com tudo. Claro. E faz parte você ter da sua jornada aí, quando vai ter mais gente te seguindo, vai ter, e não são todos pessoas boas, entende? Então é melhor ir se acostumando com isso. É como você falou, é uma chave que está virando aos poucos, né? E eu creio assim que tudo tem um processo, que tudo é um processo, né? Que nada acontece por acaso e tá acontecendo, né? Como já aconteceu a revista, então também já foi um divisor de águas na minha vida, desde o curso de Harvard já foi um divisor, a revista também já está sendo outro, então tudo tem é um processo. Eu nunca fui de uma pessoa de ultrapassar por cima das coisas. Eu sempre deixei as coisas acontecerem no tempo certo. E eu sempre pus tudo nas mãos de Deus e tudo na hora certa que for para acontecer, vai acontecer. E é isso. E na hora que for para acontecer, vai acontecer. Eu não me preocupo muito, não. Já fui de preocupar, mas hoje eu não me preocupo muito, não.
Que bom que você tem esse pensamento, tem essa linha de raciocínio. Acho que a gente poderia finalizar agora, né? Já tá. Deixa eu pedir só para ele fazer aqui uma foto. Pode filmar aqui, por favor, só de uma tomada para ter material. Gente, esse pedaço tipo de homem segundos. Que vocês viram entrando aqui é o esposo, tá, da Ludmila. Ele está aqui acompanhando tudo. Sempre acompanhando, como você falou, Sim, né? Se quiser tirar umas fotos também, pode tirar. Viu? Pode olhar todo mundo para cá. Ok. Então, você tem algum recado final aí para quem está te vendo, para quem está te assistindo? Tem alguma mensagem final aí que você quer deixar para o pessoal? Então, quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Quero voltar novamente depois no ao vivo. Sim. Não, com certeza. E dizer que eu cheguei tem poucos dias, né? Todo mundo que me segue ou que sabe que eu venho por uma temporada. Então, resolvi ficar mais um tempinho. Então, eu estarei aqui até começo de setembro. Então, dá para se organizar aí. A agenda está mais esticada um pouco. Ainda tem espaço na agenda? Sim, então dá para se organizar aí até começo de setembro. Então, quem tiver vontade de fazer seu procedimento estético ainda está em tempo. Está em tempo, vamos lá. Isso aí. Você vai receber ligações. E parabéns, porque, olha, ela está muito bonita na capa e ela é muito bonita pessoalmente. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Viu? Parabéns aí pela revista, pela matéria. Eu acho que é uma das partes do empreendedor, né? Procurar meios de trabalhar o marketing, né? Do seu business para poder expandir, crescer. Sim. E foi uma boa escolha. É uma revista de muita relevância aqui na É uma região. frase que minha mãe sempre fala: quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, é isso aí. Não é mesmo. É pura verdade, né? É verdade. Quem não é visto não é lembrado. E o marketing da sua empresa é você estar aparecendo todos os dias. E é você mesmo, né? É você e arranjar jeito de aparecer todos os dias no seu Instagram, no seu TikTok, ou seja, no Facebook, ou em alguma publicidade. Esse é o caminho. É essencial. Ludmila, eu queria agradecer, tá? Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Por nos ter dado aí a honra de ter você aqui, de conversar um pouquinho mais, muito conhecer legal, um pouquinho mais. Legal. A gente explorou um pouquinho mais do que a matéria aqui e conhecer um pouquinho mais dessa profissional, dessa empreendedora. Não, e eu vou te dizer que eu aprendi muito hoje com você aqui, porque aquela... Né, não tem mundo, né? É um mundo que eu não participo muito. E foi muito aproveitoso para mim. Né? Porque eu até brinco que às vezes a gente senta num lugar para comer, até com amigas assim, aí tem umas que falam assim: Lud, o que você acha que eu preciso fazer no meu rosto? Várias. Eu falo assim que eu até faço umas consultas grátis ali, né? Explico e falo, porque assim, é o que eu amo fazer. Então eu falo, explico e aí eu falo: você quer fazer uma avaliação mais precisa? Vai lá no consultório, mas assim, eu explico, eu falo, porque às vezes o que é comum para mim não é para você. É para outra pessoa às vezes. Então assim, eu estudei para isso e eu entendo disso. Para você não. Às vezes para vocês, a área de vocês, eu não entendo nada. Então, se eu te fizer uma pergunta, você vai saber tudo sobre isso. E eu não. Então é diferente. Com certeza. Que legal. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço. Então aí, estamos finalizando mais um podcast, tá? Agradeço a todos vocês que estavam aí assistindo a gente. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Eu que agradeço sua companhia. Obrigado. E esse cara, olha só, eu tenho que falar isso. Esse cara, super profissional, botou tudo que você vê aqui, esse cara fez 100%. Obrigado, com a ajuda de vocês, né? Parabéns, bem legal. Obrigado a todo mundo, tá bom? Então estamos terminando mais um MindX, tá? Esse podcast que quer nada mais do que multiplicar mentes, tá? A gente quer crescer e ajudar vocês trazendo informação de pessoas que empreendem e que, como a gente, quer fazer esses business crescerem e multiplicarem. Não é isso, Felipe? Através da informação. Da informação, tá bom? Então, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite e valeu.
Tchauzinho.